Bom, vamos lá. Vamos para a nossa palavra dessa noite, lá em Mateus. Vou ser breve hoje, não vou me alongar. Mateus capítulo 6. É um texto, bem conhecido do Evangelho, da vida de Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. A partir do verso 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Vou ler na nova versão internacional, que é a que eu uso no meu dia a dia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Olha que coisa que Jesus fala, né? Não se preocupe com as suas próprias vidas. Então, você está preocupado com a sua vida? A gente se preocupa, é verdade, né? Mas você está falando, não se preocupe em demasia. Não fica doente de preocupação. Eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Eu acho esse versículo maravilhoso. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Observe que Jesus faz provavelmente nessa hora, Jesus estava ao ar livre, ensinando. Provavelmente nessa hora, passou lá um bando de aves. E ele aproveitou então e falou: olha essas aves que estão passando aí no céu, né? Elas não colhem, não armazenam em celeiros, e ele chama Deus aqui de Pai Celestial, Pai dos céus, cuida delas. E você, ser humano, você, homem, você, mulher, não tem muito mais valor do que essas aves? E Jesus continua lá no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Esse verso também é maravilhoso. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o grande rei Salomão, que foi o rei mais rico da história de Israel, em todo o seu esplendor, vestiu-se como o deles. Quer dizer, Jesus está comparando o rei mais rico da história de Israel, que foi o rei Salomão, que se vestia com as roupas mais caras, melhores que se podiam fazer naquela época. Nem Salomão se vestia como eram os lírios do campo. Lírios do campo são flores comuns. Não são flores como uma orquídea, por exemplo, como uma tulipa, ou mesmo como uma rosa. Lírios do campo são bonitos, mas são flores comuns. E Jesus faz essa comparação, né? Nem Salomão, em todo o seu esplendor, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, vestiu-se como uma flor comum, como o lírio do campo. E aí Jesus faz essa colocação também, que é tremenda. Se Deus veste assim a erva do campo, o lírio do campo, aquela flor comum do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, olha Jesus chamando Deus de Pai Celestial, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Pessoas que só pensam em si mesmas e que fazem da vida delas acumular bens e riquezas. Há pessoas que só pensam em sentir prazer, que acreditam que sentir prazer, deleitar-se com as sensações deste mundo é o que de melhor podem ter, é o que melhor podem conseguir. Certamente, meu querido, certamente, minha querida, você conhece pessoas assim. Foi para pessoas desse tipo, que pensam e fazem do objetivo de sua vida uma busca incessante por prazer, uma busca incessante por sucesso, uma busca incessante por bens, por essas coisas. Quem sabe até você também não está nisso aí. Quem sabe você não está um pouco nesse grupo ou muito nesse grupo. Foi para essas pessoas que vivem assim que Jesus disse essas palavras de Mateus capítulo 6, e ele resumiu tudo isso em duas palavras. Lá no verso 33. Essas coisas. Olha lá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por essas coisas, nós podemos entender como qualquer coisa que colocamos à frente de qualquer coisa espiritual. Deu para entender? Essas coisas que Jesus está se referindo aqui são qualquer coisa que colocamos à frente de qualquer bem espiritual, de qualquer coisa espiritual. Por exemplo, essas coisas podem ser muito bem a sua carreira profissional. Quando você pensa, não importa o que aconteça, o que importa é que eu conquiste o meu cargo, o lugar, a vaga, a ascensão profissional que eu quero. E aí você não quer nem saber, pisa na cabeça de que tem que pisar, faz o que tem que fazer para subir na carreira. Ou então você se ocupa de estudar para passar um concurso público, se preocupa em fazer 1, 2, 3 pós-graduações, mestrado, o que for possível, até o impossível, para subir na carreira. Outros exemplos, essas coisas podem ser também aquela casa de praia, lá na região dos lagos, ou na Costa Verde, ou aquele carrão que você quer tanto. E para isso trabalha e acaba não tendo tempo para mais nada. Sem tempo para Deus, sem tempo para a família, sem tempo para a igreja, sem tempo para mais nada. Aliás, você só tem tempo para alimentar o seu sonho. O desejo de ter aquela casa, aquele carro, ou aquela roupa mais cara, sei lá. Essas coisas podem ser qualquer uma dessas coisas aí que eu citei, ou até outras. Veja bem, meu querido, presta bem atenção. Nada contra tudo isso que está aí. Afinal, é muito bom conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Ir para sua casa de praia no domingo, não, hein? Ter aquele carro que você comprou. O problema está quando essas coisas tomam o lugar essas coisas de Deus. Entendeu? Quando essas coisas
tomam o lugar que é só de Deus, essas coisas passam a ser o problema. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essas coisas. O que é ser feliz com essas coisas? Ou razões pelas quais nós nos inquietamos normalmente? É ter saúde? Não é. Por exemplo, o Paulo tinha lá um espinho na carne. Os estudiosos acham, né? Alguns estudiosos acham que era um problema de saúde. E ele era feliz diante da doença. As pessoas têm diferentes reações, desde de se desesperarem até aprender a conviver com ela. E estamos aí vivendo um turbilhão desse negócio de doença. O que é ser feliz com essas coisas? É ter dinheiro. E ter dinheiro possibilita alimentar o status, viagens, carrões, essas coisas. Não é. Não é. A propósito, a Bíblia contém 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé e mais de 2.000 sobre o uso do dinheiro. O que é ser feliz com essas coisas? É ter reconhecimento, ter prestígio da sociedade, é ter fama? Não, não é. E hoje em dia é muito fácil ser famoso. Temos aí essas redes sociais, tem gente que, quando eu vejo notícia, passa ali a imagem, fulano de tal, eu não tenho a menor ideia quem seja fulano de tal. E o cara tá lá, é famoso, por causa de é youtuber, é influencer, é não sei mais o quê. Mas será que isso é ser feliz? Não, não é. Não é mesmo. Ser feliz é ocupar o tempo pessoal, música, espetáculo, cinema, também não é. Propósito, a essência da nossa sociedade é esperar que essas coisas preencham o vazio essencial que existe dentro delas. E Jesus fala lá que os pagãos, os gentios, procuram essas coisas como se fosse o sentido da vida. Mas Jesus nos ensina, nos mostra, nos convida a buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que deve estar, então, em primeiro lugar é essas coisas espiritual. Agora, o interessante é como todos nós respondemos essas coisas espiritual na hora da mensagem, na hora do louvor, mas na prática da vida real não é bem assim. É ou não é? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos supor, e a gente sabe que, infelizmente, na suposição, que procuramos primeiro essas coisas material. Sabe o que acontece quando fazemos isso? Nós nos inclinamos cada vez menos desejosos de procurar as coisas espirituais. Quanto mais eu inclino para o lado material, menos eu busco as coisas de Deus. Como é que eu vou usar certo essas coisas? Vou dar um exemplo. Você sabe qual é a diferença entre trabalho, emprego e serviço? Vamos lá. Trabalho, qualquer atividade humana, manual ou intelectual, que visa a produtividade. Emprego é uma atividade remunerada, caráter formal, permanente, prestado a uma instituição ou pessoa. Agora, chegamos ao ponto que eu quero falar para você. O serviço. Para saber o uso correto dessas coisas. Serviço é o ato de servir. É o ato de ser útil. Serviço é o ato de ser útil. Serviço é a melhor maneira para definir essas coisas espiritual, essas coisas de Deus. Quem está a serviço de Deus? Porque nós somos chamados por Deus por servos. Romanos 6:22 diz isso. Mas agora, libertos
mortos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tem um filme, talvez você tenha visto, de 2003, O Último Samurai. O Tom Cruise estrelou esse filme. E nesse filme, o personagem do Tom Cruise é um conselheiro militar americano e que ele acaba absorvendo a cultura do samurai depois de ter sido capturado pelos japoneses. Então ele parte em uma jornada de batalhas por aquilo que agora ele acredita ser o certo, a cultura dos samurais. Fazendo, então, um paralelo com o que eu estou falando com você e o filme, a palavra samurai significa servir. E, de acordo com o filme, os samurais juravam servir ao imperador japonês a qualquer custo, até mesmo se lhe custassem a vida. Aliás, para os samurais, era uma honra morrer pelo imperador, servindo ao imperador. Daí eu fico pensando em nós, os crentes. Nós, os crentes, será que nós temos servido a Deus com tanta dedicação, com tanta devoção? Eu creio que agora você deve estar sentindo uma falta tremenda, como eu estou sentindo, de estarmos juntos lá no templo. Hoje eu dei uma passada lá na igreja, rapidinha, logo cedo, depois que eu voltei, para corrigir um negócio. Que saudade que me deu de estar lá com vocês. E então trazer esse pensamento de que servir a Deus com dedicação, com devoção, vai cair muito bem no seu coração, porque agora você está sentindo falta. Todos nós estamos sentindo falta de estarmos no templo. Mas e depois que tudo isso passar, e vai passar? Lá em Mateus, capítulo 25, de 14 a 19, Jesus conta a parábola dos talentos. Nessa parábola, um patrão saiu de viagem, entregou na mão dos servos alguns talentos. E que, de acordo com o contexto dessa nossa mensagem, nós podemos entender muito bem esses talentos, podemos chamá-los como essas coisas. O talento, ou essas coisas, pode ser de ouro, prata ou cobre. Ele era pesado e medido de acordo com o material que era feito. O valor de um talento era de 6.000 denários. Era um montante que um trabalhador levaria cerca de 20 anos para receber. Então, nessa parábola, nessa história que Jesus conta, era esperado que cada pessoa usasse o que recebeu de acordo com as suas habilidades. Um dos servos recebeu 5 talentos, outros 2 talentos, e um outro recebeu 1 talento. O servo que recebeu 5 talentos saiu correndo, negociou os talentos, seu patrão lhe confiou e conseguiu dobrar a quantia. O que ganhou 2 talentos fez negócio e recebeu mais 2. Dobrou também. Agora, o que recebeu 1 ficou com medo, cavou um buraco e escondeu aquele talento. Quando o patrão voltou, você sabe bem essa história, ele perguntou aos seus servos dos talentos. Ficou muito feliz com o que dobrou de 5 para 10, o que dobrou de 2 para 4, mas quando ele perguntou ao último servo o que ele deu 1 talento, o que ele fez com o talento que ele deu, o Senhor teve a desagradável surpresa de que o talento estava escondido no fundo da terra. Opa! Palavra talento, serviço, essas coisas. Estou me inclinando mais para o lado material, estou deixando o lado espiritual. Deus te capacitou para fazer muita coisa na obra dele. E será que você não está escondendo o seu talento debaixo da terra? E agora vem a revelação dessas coisas com essa parábola. Presta atenção. Deus faz assim conosco. Cada um de nós recebe dons e talentos específicos
dados por ele, é como o patrão da parábola. E ele quer que a gente use esses dons, esses talentos, essas habilidades, essas coisas na obra do Senhor. Então, nesses dias difíceis que estamos vivendo, já há 3 domingos que não nos reunimos no templo e já vai emendar para o quarto, domingo agora, Páscoa. As igrejas não vão estar reunidas para celebrar a Páscoa, que é Cristo. A gente sente uma falta. Mas pensa bem, quais ou qual talento, quais ou qual habilidade Deus te deu? Quais são as suas habilidades? Como é que você tem usado cada uma delas? Como estão essas coisas na sua vida? Às vezes nós usamos as habilidades que Deus nos deu apenas em nosso dia a dia, deixamos de usá-las na igreja e ainda acabamos nos enrolando tanto com as tarefas diárias ao ponto de não conseguirmos administrar o tempo que Deus nos dá diariamente. Perceba, meu querido, o dia tem 24 horas, em todas essas horas, com o que você mais gasta tempo, no que você tem se esforçado, o que você faz com essas coisas. Jesus fala lá no verso 33 de Mateus capítulo 6, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Perceba que Jesus não está falando que algumas coisas, que parte de coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sim, você deve estudar, trabalhar, se divertir, mas buscar as coisas de Deus deve ser prioridade. O resto é bônus. Vou repetir para você captar. Você deve estudar, trabalhar e se divertir, mas buscar o reino de Deus, buscar as coisas de Deus deve ser prioridade na sua vida. O resto é bônus. Em tudo nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Agradar a Deus, servir a Deus, atender o chamado de Deus. Afinal, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Paulo, em 2 Timóteo 2,4. Agora, nessa mensagem, ontem, o mês passado, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, depois dessa pandemia, todos os dias, nós somos convidados a seguir os passos de Jesus, que dedicou a vida a Deus. Jesus é o nosso espelho de caráter, Jesus é o nosso objetivo, e ficarmos parecidos com ele, imitá-los, deve ser também o nosso objetivo. Então, eu quero terminar fazendo com você a seguinte pergunta, a seguinte colocação. O que você espera fazer com os dons, com os talentos, com essas coisas espirituais que Deus coloca para você? Aproveite esse tempo longe que você está forçadamente sem poder ir à casa do Senhor, e medite. Peça para Deus, Senhor, aumenta em mim. Aproveita, Deus, que eu estou sem poder me reunir com os irmãos no templo, para aumentar em mim o desejo de servir mais, o desejo de estar em todos os cultos, o desejo de trabalhar mais para a tua obra. Dá-me sabedoria para administrar o tempo. Eu sei que tem muita gente que tem uma agenda apertada do dia a dia, mas eu não sei o que acontece com os crentes hoje, que não prioriza o domingo, que é do Senhor. Ah, pastor, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Não tem o sábado? Você leva o dia inteiro do sábado para fazer compra? Não tem a tarde, domingo? Você não tem a tarde, domingo para fazer compra?
Não sei. Não tem muito tempo, quando eu era criança, a gente priorizava mais. Eu lembro que a gente ia para a igreja, graças a Deus eu nasci, cresci num lar evangélico, e não tinha nada mais importante num domingo do que ir para a igreja servir ao Senhor lá. Tem que servir ao Senhor de domingo a domingo, mas tem que ter essa prioridade também, essa importância. Então, o meu desejo, a minha oração, a minha palavra para você nessa noite é que esse impedimento forçado que estamos tendo de ir à igreja desperte em você um desejo, uma consciência, uma fé para você valorizar o tempo que tem ainda para servir a Deus aqui neste mundo, quando tudo ficar liberado para voltarmos, e se dedicar, se entregar, realizar muito mais para Deus com os talentos que Deus te deu. Tem gente que tem uma boa voz para cantar no coro, para fazer solo, gente para evangelizar, para ensinar, para pregar, para fazer tantas coisas na obra do Senhor. Deus, meu querido, certamente te deu pelo menos um talento, um dom. Pastor, eu não sei nem ler, escrever direito. Não importa. Deus, né, tem um ditado aí, esse ditado não está na Bíblia, mas é um ditado bem certo. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E ele escolheu você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Você topa orar comigo agora? Quer que Deus transforme o seu coração? É maravilhoso, né? Pela internet. A Jaqueline sempre fala desse poder da oração. Nós estamos distantes uns dos outros, mas nada nos separa, nada está tão longe da distância de uma oração. A oração nos conecta. A oração nos conecta a Deus. A oração nos une. A minha oração é para Deus usar você. Usar esse momento de saudade de estar no templo e fazer mais. É um privilégio. Deus basta a si mesmo, mas ele prefere contar com você. Vamos orar? Pai, nós buscamos a tua face, o teu querer nessa noite, nessa palavra breve que tivemos, mas que mexe conosco, Pai, porque nós queremos servir ao Senhor, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos ao Senhor com cântico, com música. Faz, ó Deus, da nossa vida uma vida de serviço com alegria, uma vida de serviço com cântico, com música. Desperta, ó Deus, aviva, ó Pai, aqueles que estão desanimados, que estão tristes, para que nesses dias difíceis que estamos vivendo, nesses dias em que estamos sem nos encontrarmos, entendemos o quão maravilhoso, quão precioso e quão importante nos reunirmos na igreja e trabalharmos juntos lá. Nós trabalhamos em prol do reino todos os dias, mas, ó Pai, verdade seja dita, sejamos honestos, ó Deus. Ó Pai querido, se nós não nos importamos com as tuas coisas no dia do Senhor, no domingo que é separado para te louvar e te adorar, para nos reunirmos no templo, se nós não damos a devida importância, ou se até não nos importamos, é muito difícil que no dia a dia, de segunda a segunda, também demos. Porque a igreja precisa se reunir. A igreja precisa estar junta para orar, para louvar, para um consolar, confortar, animar, entusiasmar um ao outro, abraçar. Por isso somos igreja, um corpo vivo de Cristo, ó Deus.
Faz, ó Pai, com que esse período que estamos sem poder nos reunir, haja um quebrantamento, haja um avivamento, ou um reavivamento no teu povo, para quando podermos ser liberados pelo governo, para voltarmos a nos reunir, a tua casa esteja sempre cheia, ó Pai. Pessoas convidem outras pessoas para ouvir a palavra de Deus, as pessoas levem visitantes para participar dos momentos de celebração, de adoração e ouvir a palavra de Deus. Desperta-nos, ó Deus, para que a gente busque primeiro o reino de Deus e a